Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando mais um módulo de Biologia. Esse é um módulo muito interessante, que é muito importante para a vida de vocês, né? Que é o módulo que a gente vai estar falando de evolução, tá? Eu tenho que destacar esse termo aqui, porque assim, todo mundo já ouviu essa palavra, né? Evolução. Só que o mais interessante é que a gente usa geralmente esse termo evolução de uma forma errada. A gente usa um termo evolução como uma ideia de progresso. Só que será que evolução é necessariamente progresso? Geralmente quando você ouve falar de evolução, você deve ter pensado, falando, nossa, aquela pessoa evoluiu. Aquela pessoa, quando você fala que aquela pessoa evoluiu, é como se ela tivesse saído de um lugar pior e ido para um melhor, né? Tipo, nossa, que pessoa evoluída de espírito, né? Que pessoa, enfim, a pessoa saiu de uma situação, de um relacionamento tóxico, aí conheceu uma outra pessoa super legal, tá lá vivendo uma relação super boa, você fala, nossa, finalmente aquela pessoa evoluiu na vida. O objetivo é esse, né? Evoluir. Só que não é isso, gente. Evolução não dá o termo evolução não necessariamente é uma ideia de progresso. Evolução, ela é uma ideia de mudança, tá? Só que uma mudança ao longo do tempo. Então é uma mudança que ao longo do tempo ela vai acontecendo. Por isso que é uma mudança a longo prazo, né? Só que essa mudança, ela pode ser para melhor ou para pior, mas é uma mudança. Entende? Então quando eu estou falando de evolução, eu estou falando de mudança, tá? Não necessariamente de um progresso, ok? E quando a gente fala de evolução biológica, a gente está falando de um ramo da biologia que estuda a biodiversidade. Como que eu posso linkar evolução, que significa mudança, com biodiversidade? Pensa bem, se eu falar, olha, se eu pensar, né, desde a origem da vida aqui no planeta Terra até os dias atuais, eu percebo que houve ali um processo evolutivo. Porque no começo tinha um ser vivo que era unicelular procarionte, e hoje em dia eu tenho um mundo muito biodiverso com muitos organismos, entendeu? Então isso é uma evolução biológica, né? Então a evolução biológica é uma mudança. É vocês pegarem, a gente conseguir pegar e ver que antigamente eu tinha uma coisa e hoje em dia eu tenho uma outra coisa diferente. Uma coisa mais diversa, mais variada, que não necessariamente é bom ou ruim. Então dizer que um ser vivo, um organismo é mais evoluído que o outro é totalmente errado. Outra ideia errada é aquela ideia de evolução que a gente tem do macaco subindo, né? Passando várias gerações até gerar o homem. Já viram essa imagenzinha? Totalmente errada também. Dá a ideia como se o ser humano fosse superior ao macaco, né? O que não está correto. Por que não está correto? Porque quando a gente fala de evolução, a gente não está falando de superioridade. Né? Nós somos o topo da cadeia alimentar, né? O que é ser o topo da cadeia alimentar? Somos o topo realmente? Bota a gente na frente de um leão, pra gente ver quem é o topo ali. Então assim, quem seria mais evoluído ou menos? Né? Não tem isso. E sim nós temos quem é mais variado, quem é mais diversificado e quem é menos. Então, quando a gente está falando de evolução, a gente está falando de uma área da ciência que vai estar estudando essa biodiversidade, vai estar estudando como que a diversidade biológica era no começo da vida e como ela é hoje, e como ela vai se modificando ao longo do tempo. E por que eu digo que isso é muito importante até para a vida de vocês? Porque assim, até a gente começar a estudar evolução, principalmente na faculdade, a gente tem uma ideia de que a unidade básica da vida é a célula. E aí leva todo aquele questionamento de que, será que vírus é ou não é um ser vivo, né? E a gente fala, não, ele não é um ser vivo, porque se ele não tem célula, ele não é um ser vivo. Poxa, mas será que só célula é o suficiente para classificar um ser como vivo ou não vivo? Será que só o fato dele ter ou não célula é o suficiente para eu classificá-lo como vivo ou não? E aí a evolução, né, geralmente os pesquisadores que defendem a evolução, eles vêm com uma ideia de desconstruir isso, né? Porque eles falam assim, não, geralmente eles acreditam que vírus são seres vivos, né? Assim como eu também acredito, vocês já sabem. Mas a grande ideia que eles vão defender aqui é o seguinte, é a ideia de que o que marca um ser vivo é mudança. Todo ser vivo tem que sofrer evolução. Então isso é uma grande característica aqui dos seres vivos, passar por essa mudança. Então nós não somos iguais ao primeiro ser humano, por exemplo. A girafa que a gente tem hoje não é igual à primeira girafa. O macaco que a gente tem hoje não é igual... Os macacos, né, que a gente tem hoje não são iguais ao primeiro macaco, entende? Então todo ser vivo sofre mudança. E olha que interessante, a gente pode pegar essa definição, ela é tão boa, mas tão boa, que ela vai até para fora do planeta Terra. Existe ou não vida fora do planeta? Não sei, não posso afirmar. Óbvio, tenho minha percepção, tenho meu pensamento,
mas não posso dizer nem que sim nem que não. Mas se eu vou para fora do planeta Terra, eu não posso usar a definição de que célula é a unidade básica da vida, porque eu posso encontrar um organismo lá que seja constituído, tem uma composição química absolutamente diferente, coisas que a gente nem conheça. Entende? Então, essa definição de célula é a unidade básica da vida, ela é bem menos específica, bem mais restrita e bem mais superficial também, do que essa quando a gente fala que evolução biológica é a unidade básica da vida. Porque aí se a gente for até para fora do planeta Terra, a gente encontrar um organismo, bem provavelmente, seja ele do jeito que for, existe alguma diferença ali. É muito ilógico pensar que todos sejam idênticos, né? Todos os seres vivos que se existirem fora do planeta. Então a evolução, ela dá subsídio para a gente aprofundar nossos conhecimentos dentro da biologia. E ela é muito importante, tá bom? Inclusive para o vestibular. E a gente começa a aprofundar os nossos conceitos de evolução, a gente começa a entender melhor a evolução quando a gente começa a estudar as evidências evolutivas, tá? Então, o que são essas evidências evolutivas? São, na verdade, estruturas, artefatos, né, que permitem mostrar pra gente que há uma mudança no nosso planeta, há uma mudança na forma que os seres vivos interagem, há uma mudança entre os seres vivos ali. E veja bem, se existe uma mudança na forma que os seres vivos interagem, provavelmente existe uma mudança naqueles seres vivos ali. Se existe uma mudança na forma que aquele ser vivo vai interagir com o meio, provavelmente vai existir uma alteração no tipo de ser vivo que eu vou estar lidando ali. Tá? Então as evidências evolutivas, elas vêm para reforçar isso daqui, tá bom? E aí, quando a gente fala dessas evidências, nós temos, por exemplo, as grandes navegações, né? E qual é a importância das grandes navegações aqui, como evidência evolutiva? As grandes navegações, elas vão mostrar pra gente, elas vão desconstruir a nossa ideia, né? Uma ideia eurocêntrica de que a Europa é o centro do nosso mundo, né? Do centro do nosso planeta. De que vai desconstruir também um pouco aquela ideia teocêntrica que Deus é o centro do universo, vai desconstruir aquela ideia de que a Terra ela é plana, enfim, desconstrói várias ideias que antes a gente tinha pré-concebido. Então, com as grandes navegações, você ocupa lugares diferentes, você começa a conhecer outros continentes, você começa a ver organismos que você não tinha visto antes. Então, você imagina lá, você realizando aquela grande navegação, você chegando ao continente americano. Caramba, eu tô vendo um tipo de árvore que eu nunca vi na Europa, entendeu? Então, você começa a se questionar, né? Qual é a idade da Terra? Qual é a idade da vida ali? Qual é a idade do primeiro ser vivo ali? Entendeu? Os fósseis também são exemplos de evidências evolutivas muito importantes. E aí eu acho que vocês conseguem imaginar por que é uma evidência muito importante, né? Porque mostra pra gente, comprova que existiram seres vivos que hoje em dia não existe mais. Então, caramba, será que existiram dinossauros mesmo um dia? Então, como que eu posso ter a prova que eles existiram, né? Eu tenho registro daquilo ali, né? E aí quando eu falo desse registro, eu tô falando de ossos dele ali, eu tô falando de pegadas dele ali, tô falando de marcas de dente dele ali, né? Eu tô falando de qualquer casca do corpo dele, né? Queratinizado que estava presente ali. Então tudo isso mostra que, cara, em algum momento existiu um organismo aqui. E obviamente serve para vários seres vivos. Então vários e vários artrópodes que não existem mais hoje, e que a gente sabe que já existiu um dia, a gente sabe porque criam-se registros fósseis deles, tá bom? Então é um outro exemplo muito importante. A geologia também é um outro exemplo importante. E quando eu estou falando de geologia, eu estou falando de mudanças que a estrutura da Terra pode passar ao longo do tempo, né? Na verdade, geologia é o estudo da estrutura da Terra, né? Estudo das camadas da Terra. É a geologia que estuda, por exemplo, as rochas, é a geologia que estuda a relação do clima com o próprio planeta. Então, assim, quando eu paro para estudar essa geologia, eu vejo que a Terra ela sofreu modificações. Então lembram lá no último tópico de origem da vida, que a gente fala que antigamente não existiam continentes? Era tudo uma coisa só, mas graças aos movimentos de placa tectônica, né, que a Terra sofre, esses continentes foram se separando. Então a grande Pangeia, né, que era uma coisa só, ela se separou em diversos continentes. E aí quando ela se separa em diversos continentes, você forma vários blocos ali.
E aí, veja bem, quando você separa diversos continentes, você pode ter coisas que se desenvolvem na América e não se desenvolvem na Europa. Então você pode ter espécies que só existem na América e espécies que só existem na Europa. Espécies que só existem na África e espécies que só existem na Ásia, entenderam? Então essa mudança que a Terra vai passando ao longo do tempo também é importante. Além do que, além dessa mudança estrutural ali da Terra, tem uma mudança o que também? Tem uma mudança de eras geológicas, lembram disso? Então tem o superaquecimento e o superresfriamento, né? Então modelos de momentos de glaciações, por exemplo, e que essas glaciações e deglaciações geram extinção e biodiversidade em massa também, né? Então isso vai mostrar pra gente que, por exemplo, existiram alguma espécie de um bicho preguiça que não existe mais porque ele foi extinto, entende? Então a geologia também age como uma evidência evolutiva. Órgãos vestigiais. Quando a gente fala de órgãos vestigiais é muito interessante, né? Quem nunca parou para pensar, mas qual é a função da minha amígdala? Ela tá ali, por que eu tenho siso ainda crescendo? O apêndice a gente ainda usa, né, para a utilização ali na controle imunológico, né, do nosso intestino grosso e tudo mais. Mas qual é a função de alguns órgãos que a gente tem, mas que se tirasse, a gente viveria bem sem? É interessante, né? Quando a gente para pensar nisso. Não que esses órgãos que eu citei não necessariamente tenham uma função, todos têm, obviamente, né? Mas tem alguns órgãos, algumas regiões de órgãos, que eles estão ali, e isso em muitas espécies, né? E não tem necessariamente uma função. Mas por que ele está ali? Porque provavelmente ele foi perdendo essa função ao longo do processo evolutivo. Então, em algum momento ele tinha uma função, e ao longo do processo evolutivo ele foi perdendo aquela função ali, tá bom? Evidências moleculares. Então, quando a gente faz... Essa é uma parte mais nova, digamos assim, da evolução, né? Que é quando a gente pega o material genético, faz uma cariotipagem, faz uma genotipagem, e a gente começa a perceber, caramba, existe uma evidência muito grande entre, sei lá, anfíbio e réptil, por exemplo. Olha que interessante, existe uma evidência aqui molecular. Existe uma evidência muito grande entre o cachorro e o lobo, por exemplo, e aí eu posso colocá-los dentro de uma família. Então, essas evidências moleculares, ela é mais contemporânea, né? Faz parte dessa biologia contemporânea, dessa ciência mais contemporânea, e ela vai ser importante para a gente também separar os grupos, vai ser importante para uma outra escola que vai surgir depois, que vocês já viram na aula de taxonomia, que é qual? É a escola cladística, né? É a escola da filogenia. Então, também é um outro ponto muito importante. E as evidências embriológicas? Qual é a relação dessas evidências embriológicas ali? Se você pegar vários embriões no primeiro estado, né, de desenvolvimento de várias espécies, você pode pegar de réptil, pode pegar de anfíbio, pode pegar de ave, de mamífero. Se você pega no primeiro estágio, todos são muito semelhantes, todos parecem muito. E por quê? Porque a gente vai se modificando ao longo do desenvolvimento embrionário. Então, o início é muito parecido, né? E óbvio, ao longo do processo tem muita diferença, claro. Mas só o fato do início ser muito parecido mostra pra gente que em algum ponto a gente se encontra. Que em algum ponto todo mundo tá ali ligado, né? Que tem algum ponto de partida para aquilo ali, tá? Então a evidência embriológica também é importante. E a evidência que mais cai no vestibular são essas evidências anatômicas e fisiológicas, tá? Então, o que são evidências anatômicas e fisiológicas? Eu posso pegar dois organismos de grupos diferentes, tá bom? E perceber que eles têm estruturas muito semelhantes, ou semelhança de origem, ou semelhança de função. Como assim? Eu posso pegar órgãos que possuem a mesma origem. E quando eu estou falando de órgãos que possuem a mesma origem, eu estou falando de órgãos homólogos. José, dá um exemplo. Um exemplo aqui seria a nadadeira do golfinho, tá? E a asa do morcego. Nossa, sério que a nadadeira do golfinho e a asa do morcego são homólogos? Sim, porque olha só, o golfinho, ele é um mamífero, certo? E o morcego também é. Então a origem embriológica deles é a mesma, né? Ambos são mamíferos. Só que eles têm a mesma função? Não, eles têm funções distintas. Então veja bem, os órgãos homólogos, eles podem ter a mesma origem, tipo de dois mamíferos, mas esses órgãos podem ter funções absolutamente distintas, como do golfinho e do morcego. Isso daqui eu chamo de uma irradiação
adaptativa. Muito importante esse termo para o vestibular, tá, gente? Então, o que é irradiação adaptativa? Eu chamo de uma irradiação adaptativa quando eu tenho dois órgãos que possuem a mesma origem, mas eles têm a função distinta. Então, pensem em irradiar, né? Eles têm a mesma origem, mas se adaptam a ambientes diferentes. Tem um percurso do processo evolutivo diferente. Então eles vão ter funções distintas. Por exemplo, o golfinho está dentro da água, o morcego ele voa, né? Então, assim, eles têm funções muito distintas ali, têm nichos ecológicos muito distintos e vivem em habitats distintos. Tá? Então isso é uma irradiação adaptativa. Agora, tem órgãos que têm origens distintas, mas podem ter a mesma função. Esses órgãos a gente chama de análogos. Olha que legal. O que é um órgão análogo? Ele tem origem distinta. Então, dá um exemplo. A asa de uma ave e de um inseto. Veja bem, ave é um grupo de vertebrado. O inseto é um exemplo de artrópode, né? Um invertebrado. Elas têm origens totalmente distintas. Concordam? Mas as duas têm a mesma função. Qual é a função da asa da ave e da asa do inseto? Voar. Então, mesmo elas tendo origens muito distintas, elas possuem a mesma função. Isso eu chamo de uma convergência evolutiva. Tá? Então, o que é uma convergência evolutiva? Convergência evolutiva é quando órgãos eles possuem origens diferentes, um tem uma origem aqui, outro tem outra origem aqui, mas ao longo do processo evolutivo, as funções deles se cruzam. Então, existe uma relação entre eles. Mesmo esse órgão sendo de origem absolutamente diferente, origem embrionária absolutamente diferente, a função é a mesma. Isso eu chamo de convergência evolutiva. Essa irradiação adaptativa, se facilitar para vocês, também pode ser chamada de divergência evolutiva. Mas o vestibular, atualmente, cobra muito mais como irradiação adaptativa do que como divergência evolutiva, tá bom? Então, esse vídeo ele é provavelmente mais extenso que os outros, mas ele é muito importante para vocês conseguirem entender e desconstruir a ideia de que evolução sempre vai dar aquela ideia de progresso, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre as ideias evolucionistas que a gente tem. Então, até a próxima.